vez estamos na Tua presença, a nossa fronte curvada e também o nosso coração, Senhor. É um grande privilégio que o Senhor nos concede, de poder vir na Tua presença e oferecer o nosso louvor, a nossa adoração e aguardar ansioso para ouvir a Tua palavra. Que ela possa encontrar guarida em cada coração. E que nós não venhamos sair daqui piores, mas melhores, Senhor. Eu me rendo a Ti, Pai. E peço que o Senhor possa ungir a minha mente, o meu coração, e ungir o coração dos Teus filhos, desses que estão presentes aqui, nessa audiência visível, como também na invisível, aqueles que assistem através da internet, que a bênção do Senhor se estenda até eles, que nós tenhamos um tempo marcante na Tua presença. Eu peço perdão de todos os meus pecados, Senhor, e perdoe cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Boa tarde. Que Deus continue abençoando. Já que estamos de pé, vamos ler a Bíblia para ganharmos tempo. No livro de Hebreus, capítulo 11. Deus abençoe a todos os irmãos que acompanham esse culto através da internet. E também a cada um de vocês aqui. Hebreus capítulo 11, do verso 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pai Todo-Poderoso, temos lido a Tua palavra. Ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções dos corações. Nós sabemos que esta palavra é poderosa, por isso pedimos, vivifica em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero falar, com a graça de Deus, sobre um assunto, daria um tema: a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus. Onde deve estar a nossa fé?
Nós vemos aqui, irmãos, que a Bíblia diz que tudo foi pela fé. Os mundos foram criados de maneira pela fé. Entendemos que os mundos foram criados. O próprio Deus, ele teve que crer na sua própria palavra, para que quando ele disse haja, aquilo viesse à existência. Então, a fé que agrada a Deus não é a fé de um homem em outro homem. Essa fé não agrada a Deus. Se você tem a sua fé em você mesmo, essa fé não agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é a fé nas Escrituras, é a fé na palavra. Essa é a fé que agrada a Deus. Por isso, a Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus, ou aquele que se aproxima de Deus, deva crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, tudo depende, irmãos, aonde nós colocamos a fé. Para que nós obtenha os resultados positivos, nós devemos pôr a nossa fé no lugar certo, na coisa correta. Porque se nós não pôr a fé, se nós pôr a fé, por mais que seja uma fé verdadeira, mas em uma coisa errada, ou em um lugar errado, essa fé não nos trará nenhum benefício. A Bíblia diz em São Mateus 7:24, a respeito, até o pastor Daniel pregou aqui, creio que foi no outro domingo, pastor? Aonde está o problema? Foi no outro domingo, ele citou essa escritura de São Mateus 7:24. A Bíblia diz que todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, mas ela não caiu. Por que ela não caiu? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Mas outro homem construiu uma casa, como dizia o pastor, talvez com o mesmo material, a qualidade, mas a Bíblia diz que ele edificou a casa sobre areia, e sofreu os mesmos intempéries do tempo. A chuva caiu, os rios correram, os ventos sopraram e combateram aquela casa, e a casa caiu, e foi grande a sua queda, porque ela estava edificada sobre areia. Então tudo depende aonde nós colocamos a nossa fé. Se nós colocamos a fé em um homem, se aquele homem vier a cair amanhã, a nossa fé cai com ele. Se a nossa fé for colocada em uma igreja, se aquela igreja vier à falência, a nossa fé fale com ela. Mas a Bíblia diz: céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, quando nós colocamos a fé na palavra de Deus, esta é a única coisa que resistirá o teste do tempo. Porque Abraão creu em Deus, a Bíblia diz, isso lhe foi imputado por justiça. Passou um ano e Abraão permanecia firme. Passou 2 anos e Abraão mais firme. Passou 5 anos e Abraão continuava firme. Passou 10 anos e Abraão firme. 20 anos e Abraão mais firme. Quanto mais velho na idade Abraão ficava, mais firme na fé ele ficava. Porque a sua fé não estava depositada em si mesmo, mas ele tinha a fé posta em uma promessa. Ele tinha colocado sua fé em uma promessa. E ele sabia que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então a nossa fé deve estar baseada nessa base, a palavra. E nós vemos que a fé é a base que sustenta o edifício. Anotei aqui. A fé
é como aquele alicerce que sustenta o prédio. Agora, não adianta fazer um alicerce firme, botar cimento, pedra, ferro, e fazer aquele alicerce ali, aquela base, em cima de um banhado. Isso não vai dar sustentação. Mas tem que encontrar um terreno sólido, um terreno firme, para poder edificar. E não existe terreno mais sólido, mais firme do que esta palavra. Então é aqui onde a nossa fé deve estar edificada. E aí os ventos podem soprar, a chuva pode cair, os rios podem correr, os problemas podem surgir, mas você não abre mão da sua fé, você permanece firme, você não recua. Porque a sua fé não depende do tempo. Você não é crente só quando o sol está brilhando. Você é crente quando as nuvens negras surgem também. Você é crente quando a tempestade ruge, porque a sua fé está edificada na palavra. E nós vemos a Bíblia dizendo que o profeta diz, quero ser bem objetivo, na mensagem a Abraão e sua semente depois dele, ele diz assim, 56, mas apenas deixe-me dizer isto, eu creio que se um homem é católico e ele está dependendo da Igreja Católica para a salvação, ele está perdido. Quer dizer, se ele deposita a sua fé na igreja, para ele não tem nenhuma esperança. Eu creio que se um homem pertence à Igreja Católica e está dependendo de Cristo, de Jesus Cristo para a salvação, ele é salvo. Se ele é um batista ou um pentecostal e depende da igreja para a salvação, está perdido. Se ele está dependendo de Jesus Cristo, ele está salvo. Porque pela fé, você é salvo pela graça. Vê, sua fé pessoal em Cristo é o que te salva. E nenhuma igreja pode salvar você. Nenhuma organização pode salvar você. Nenhum grupo de pessoas pode salvar você. É Cristo e apenas Ele que pode salvá-lo. Então é aí onde nossa fé deve estar firmada. Apenas em Cristo. E se você deposita sua fé em Cristo, você nunca será decepcionado. Porque a Bíblia diz que Isaías, ele observava Uzias. Mas enquanto ele observava Uzias, ele nunca pôde ter uma experiência vivida com o Senhor. Mas no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E então a vida de Isaías mudou por completo. O dia que nós tivemos uma real experiência, uma fé vivificada na palavra, então nós não estamos importando com aquele que está ao nosso lado. Se ele simplesmente tropeça e cai, nós não caímos junto. A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão ao teu lado, à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando? Quando você realmente tem esta fé na palavra. Então, irmãos, a fé que agrada a Deus é a fé nas Escrituras. Jesus disse em São João 7,38, a Escritura diz assim, São João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, não é quem crer em mim como diz o Darcy, não é quem crer em mim como diz o teólogo fulano de tal, mas é quem crer em mim como diz as Escrituras, rios de águas vivas, rio de água viva fluirá do seu ventre. Eu posso dizer muita bobagem, mas quando nós dizemos as coisas como diz a Escritura, você pode segurar, porque essa palavra é fiel. Eu posso dizer
se você crê, isso não terá muito. Mas quando a Bíblia diz, todas as coisas são possíveis ao que crê, é diferente. Porque Deus, Ele tem um compromisso com a sua palavra. E Ele não vale mais do que a sua palavra. O profeta diz assim, como um homem não vale mais do que a sua palavra, Deus também não vale mais do que a sua palavra. E Ele disse, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então é aí onde nossa fé deve descansar. E quando nós descansamos a nossa fé em Cristo, nós vamos ter uma fé que agrada a Deus. Veja bem, a Bíblia diz aqui no livro de Hebreus, onde lemos, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus. Agora, em Números 14:8, Josué e Caleb disse, se o Senhor se agradar de nós, Ele colocará na terra. Qual era a maneira de Josué e Caleb, todo aquele arraial, agradar a Deus? Era tomando Ele em sua palavra. Era a maneira deles agradarem a Deus. Deus disse que eles entrariam naquela terra prometida. Mas quando aqueles 12 espias foram avistar a terra, 10 deles descreram da palavra. E apenas 2 mantiveram firme na promessa de Deus. Apenas 2 deles permaneceram confiados e disseram, o nosso Deus foi quem prometeu, Ele nos colocará na terra. Eu não sei como nós vamos vencer esse gigante, mas Deus é fiel para nos colocar na terra. Essa é a fé que agrada a Deus, irmãos. Quantas vezes surge problema na sua vida, que você diz, eu não sei como resolver, mas eu creio na palavra. Eu creio naquilo que diz a Bíblia, todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Quando nós temos essa fé, então nós estamos enquadrados em Romanos 8:35. Porque os irmãos vejam que a casa que foi edificada sobre a areia, quando aquela chuva veio, os rios correram, os ventos sopraram, ela caiu. Ela só caiu porque ela tinha sido edificada no lugar errado. Ela só caiu porque ela tinha sido edificada no lugar errado. Estava pregando ontem ali em Campos Novos, eu disse assim, as pessoas às vezes podem perguntar e dizer, mas como pode? Baseado naquele salmo que diz assim, eu sou o Senhor, Salmo 103, que diz, não foi vós quem escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Sabeis que eu sou Deus. E então, Deus, Ele não erra nas suas escolhas, porque se Ele errasse, Ele não seria Deus. Isso é o que me dá convicção, confiança. Aí eu digo, você pode dizer, mas então como é que Ló, ele, em uma altura da estrada, decidiu ir para Sodoma? Eu disse, mas eu pergunto, Deus chamou Ló ou chamou Abraão? Deus chamou Abraão. Ló foi junto com Abraão, mas Ló não tinha chamada. Por isso, mais tarde, as campinas de Sodoma encheram os olhos de Ló. Porque ele não tinha recebido a chamada, ele foi de carona. E há muitos crentes indo de carona, por isso quando vem a luta ele desiste. Ele desanima, mas aquele que tem a chamada e vem por revelação, crendo na palavra, passa ano e entra ano e ele permanece firme. Começou jovem e hoje está velho, mas permanece. Fé na palavra, fé na palavra. Aleluias. Fé na palavra é o que nos mantém
e nos manterá até o fim. Fé na palavra é o que leva você a cantar. Muitos anos se passaram desde o dia em que eu criei. Já tenho batalhado muitas batalhas, mas ainda eu estou aqui, crendo na palavra. Fé na palavra leva você não olhar para o momento agora, leva você a olhar para aquilo que falava aqui o pastor Daniel, para aquela cidade preparada. Fé na palavra, fé que agrada a Deus. Fé em Josué e Calebe, não olhar para os gigantes, mas olhar para o que Deus tinha falado. Fé na palavra, jovem, leva você a não olhar para as suas deficiências. Fé na palavra leva você a olhar para São João, que diz, primeira carta de João, que diz: jovens, eu vos escrevo, porque vós sois fortes e já venceste o maligno. Fé na palavra é isso. Essa é a fé que agrada a Deus. Fé na palavra leva você a estar enquadrado em Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Fé na palavra é isso. Quem tem fé na palavra não é crente só quando a mesa está farta. Aquele que tem fé na palavra, ele é crente mesmo quando não tenha nada. Ele é tão crente que ele sabe que o Deus que ele serve é provedor. Ele é tão crente que ele sabe que Deus fez este universo do nada. E ele pode não ter nada. Jesus disse, dessas pedras, eu posso suscitar filhos de Abraão. Dessas pedras, dessas lajotas, eu posso suscitar filhos de Abraão. Fé na palavra leva você nunca a duvidar do poder de Deus. Fé na palavra leva você a tomar ele, mesmo que os sintomas falem ao contrário. Fé na palavra leva você a dizer, como a Bíblia diz, olhar para as coisas que não são como se fossem. Fé na palavra, o médico diz, você vai morrer, mas você diz, eu tenho um Deus que tem promessa e diz que eu posso viver. Fé na palavra é isso. E essa fé é que agrada a Deus. O profeta diz, Deus quer que nós tome ele em sua palavra. Somente isso. Deus quer, irmãos, estou concluindo. Deus quer que você faça como aquele condenado. Eu sei que Deus está aqui. Aleluias. Deus quer que você faça igual aquele condenado. Conta-se de um homem que estava condenado à morte. E então ele foi diante do rei. E uma palavra de um rei não pode voltar atrás. E o rei disse, encheu um copo de água. E disse assim, enquanto você não beber essa água, você não vai morrer. E ele tomou o rei na palavra e derramou aquela água no chão. E então o rei não podia mais matar, porque ele tinha falado, enquanto você não beber essa água, você não morre. Então ele derramou a água no chão. Ele tomou o rei, ele tomou a palavra do rei e segurou. E agora como fica, rei? E é um rei que disse assim, nessa palavra também, que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Aquele que segurar nessa palavra não morre. Jesus disse para aquela mulher, eu vos dou de uma água diferente dessa que tu quer me dar. E aquele que beber dessa água que eu tenho para dar,
se fará nele uma fonte de vida eterna. Que água era essa que Jesus tinha para dar? É a palavra. E quando você toma essa palavra e segura ela em seu coração, dentro de você, começa a jorrar uma água. Há uma fonte que jorra, salta para a vida eterna. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu não sei, irmão, estava bom da garganta. Bonzinho, bonzinho. Mas Deus sabe melhor. Mas eu vou concluir. Vocês me ajudem. O diabo não quer que você ouça isso. Porque ele sabe que quando você tomar isso e colocar em prática na sua vida, não haverá nem ferrolho nem porta que ficará diante da sua voz, da voz da sua oração. Fé na palavra, fé na palavra. Tome Deus em sua palavra nessa noite. A única coisa que resistirá ao teste do tempo é fé na palavra. A única coisa que resistirá ao Concílio Mundial de Igrejas é fé na palavra. A única coisa que nos dará fé para o arrebatamento é fé na palavra. Quando você tem fé na palavra, oh irmãos, você tem atitudes como de Jó. Quando chegam com acusações, dizendo você, olhe bem, olha o que é fé na palavra. Conta-se de um homem que aceitou Jesus. Ele era um homem muito rico. Ele tinha uma grande empresa, uma fábrica que fabricava as facas e espadas. E quando ele aceitou a Cristo, então os seus negócios começaram a ir de mal a pior. E não faltou amigos para chegar para ele e dizer, olha, que burrada você fez. Quando você não tinha nada a ver com religião, você era um homem bem abençoado, próspero. Mas agora que você se tornou um crente, olhe como as coisas, os teus negócios estão dando errado. Aí aquele homem com tanta serenidade disse, eu sou um fabricante de espada. Ele disse assim, eu pego um ferro para fazer uma espada e levo até aquela bigorna. Primeiro levo ele no fogo, depois coloco na bigorna, pego uma marreta e começo a bater. Se este ferro não se quebrar, ele serve para ser uma boa espada. Mas se ele se quebrar, ele vai para o lixo. Ele disse, eu estou na fornalha agora, e o Senhor está me batendo, mas eu não vou me quebrar. Eu vou permanecer, eu vou permanecer. Fé na palavra, fé na palavra, fé na palavra, fé na palavra. Aleluias. Fé na palavra não se quebra. Quem tem fé na palavra não se quebra. Quem tem fé na palavra vai do início até o fim. Aleluias. Não há ninguém aqui que não tenha problemas. Mas se você tem fé na palavra, você vencerá. Eu tenho problemas, mas eu tenho fé na palavra. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti,
somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos o que, irmão Beto? Somos o que, igreja? Somos o que? Mas em todas essas coisas, você, eu, somos mais do que vencedores. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, e nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá. Fé na palavra faz você servir a Deus não por medo de ir para o inferno. Fé na palavra faz você servir a Deus por amor. Mombrana diz: eu amo tanto a Deus. Eu amo tanto a Deus, que mesmo se Ele me mandasse ao inferno, para o inferno, de lá, eu diria: Senhor, eu te amo. Será que Deus teria coragem de mandar uma pessoa assim para o inferno? Não tem jeito. Fé na palavra. A era de Laodiceia. Eles são miseráveis. Isso significa que eles são dignos de pena. Pena. Eles desdenham da pena. Eles estão cheios de orgulho. Eles se gabam do que têm. Porém, o que eles têm não resistirá ao teste do tempo. Por que não resistirá ao teste do tempo? Eles têm edificado sobre areia movedice. Veja, eles têm colocado a fé sobre areia movedice. Têm colocado sua confiança em algo que não dá sustentabilidade. Mas todo verdadeiro crente coloca sua fé em algo que dá sustentabilidade. E o que dá sustentabilidade não é uma igreja, não é um homem, não é um credo, não é um grupo, é a palavra. Então você tem que ter fé na palavra. Eles têm edificado sobre areia movedice, em vez da pedra de revelação da palavra de Deus. Em breve vem o terremoto. Em breve virão as tempestades da ira de Deus em juízo. Então vem repentina destruição. E apesar de toda a sua preparação carnal, eles ainda estarão despreparados para o que vem sobre a terra. Eles são aqueles que, apesar de todos os seus esforços terrenos, estão realmente opondo-se a si mesmos e não o sabem. Na realidade, eles são dignos de pena. Tenha pena das pobres pessoas que estão neste movimento ecumênico do último dia, porque o chamam de movimento de Deus, quando é de Satanás. Tenha pena dos que não reconhecem a maldição da organização. Tenha pena dos que têm tantas igrejas belas, residências, paróquias tão formosas, coros tão magnificamente treinados, tanta demonstração de riqueza, e uma forma de adoração tão silenciosa e reverente. Tenha pena deles, não os inveje. Volte aos velhos armazéns, volte aos aposentos mal iluminados, volte aos porões, volte para menos do mundo
e mais de Deus. Tenha pena dos que fazem suas grandes alegações e falam dos seus talentos. Sinta por eles como sendo dignos de pena, porque em breve serão dignos de ira. Fé em uma outra coisa, fora da palavra, não agrada a Deus. Que a tua fé possa estar inteiramente na palavra. Se você tem um problema aqui esta noite, e você tiver coragem de tomar Deus em sua palavra, sem duvidar, dizer: Senhor, eu não quero ter minha fé misturada com as minhas razões. Eu quero ter uma fé virgem. Eu quero ter uma fé pura na tua palavra, para que eu possa ver o mover do Senhor em meu favor. Eu tenho uma barreira na minha frente. Eu não dou conta de passar, Senhor. Mas eu creio no teu poder. Eu creio que o Senhor é um Deus de milagre. O Senhor é aquele, Pai, que fez o mar se abrir para o teu povo passar. Deus, me ajude a ter esta fé e tomá-lo, Senhor, em sua palavra. Que Deus os abençoe.